E já vamos, meus irmãos, para a palavra de Deus. Quero convidar vocês a lerem comigo, se for possível, ou ouça o que está escrito no livro do profeta Jeremias, o capítulo é o 18. A palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro fazer. Meus irmãos amados do Senhor Jesus, ouvintes da Clube, sintonizado no programa Mactube, quero vos falar na tarde deste dia sobre um comentário breve sobre esta descida de Jeremias à casa do oleiro. Levanta-te e desce. Meus amados, há momentos na vida da gente que nos encontramos às vezes cabisbaixo, às vezes sem uma saída, sem uma resposta àquilo que estamos procurando. Neste momento, às vezes, as situações da vida nos proporcionam momentos difíceis e situações difíceis. Nos sentimos caídos, nos sentimos enfraquecidos, de certa forma desanimados. Mas a palavra de Deus, ela nos garante uma resposta divina dentro da nossa obediência à sua palavra. Não se sabe, ou não podemos imaginar, o porquê do estado de Jeremias, se bem que ele é chamado profeta das lágrimas. Então ele chorava muito, situações que a vida lhe proporcionava e que a vida também nos proporciona, que nos leva aos prantos, aos choros, ao derramamento de lágrimas. Mas a palavra de Deus, que consola os nossos corações e as nossas vidas, disse assim a Jeremias: te levanta e desce à casa do oleiro. Podemos imaginar, quando a palavra de Deus é direcionada a alguém com essa expressão, levanta-te, o que isso que significa? Certamente alguém não está de pé, ou não está na posição que Deus queira que ele esteja. Esse levantar aqui geralmente é aplicado a alguém que está caído, que está deitado, que está sentado, em qualquer situação, menos em pé. Aí a palavra de Deus diz, te levanta. E todo levantar requer do nosso físico um certo esforço. Se eu tenho que me levantar de onde eu estiver, seja da cadeira, seja do chão, seja de qualquer lugar, se eu tenho que me levantar, eu tenho que fazer um esforço. Então vamos substituir a palavra levanta com a palavra esforço. Ao invés de dizer levanta-te, digo-te, esforça-te e desce. Quando eu vejo a expressão desce, a expressão descer, ela se remete muitas das vezes ao sentido de humilhar-se. E não de humildade, é de humilhar-se, de descer mesmo, descer mais um degrau. Às vezes alguém se sente muito alto, se considera muito grande, está às vezes exaltado, às vezes está com soberba. Às vezes a soberba, a exaltivez, deixa a pessoa caído diante de Deus. Às vezes alguém que
que se considera o tal, que se acha grande, que se acha mais importante, às vezes essa prepotência humana diante de Deus deixa ele caído, deixa ele para baixo. E só Deus, que conhece o nosso coração e o intuito dos nossos pensamentos, ele sabe a nossa vaidade. Então ele disse: ó Jeremias, te levanta, te esforça e te humilha. Vá à casa do oleiro, porque lá tu vais ouvir as minhas palavras. O que disse a palavra? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, quando nós descemos à casa do oleiro, nós precisamos ter um intuito. Quando você sai da sua casa para a igreja, você deve ir com o intuito: ouvir as palavras de Deus. E foi isso que Deus falou para Jeremias: vá à casa do oleiro, desce, te humilha, e eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Ou seja, eu vou fazer você ouvir o que você precisa ouvir, e não o que você quer ouvir. Quando nós nos colocamos na casa de Deus, na presença de Deus, e oferecemos a nossa vida, o nosso ouvido, o nosso coração a Deus, diga: Deus, fala comigo o que eu preciso e não o que eu quero. Jeremias se esforçou, levantou-se e desceu, ou seja, se humilhou, e foi à casa do oleiro. A Bíblia diz que: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quando o Jeremias desce à casa do oleiro com a intenção de ouvir, ele se depara com uma visão. Ele não só ouve, mas ele passa a ver. Ouvir é um dos sentidos da vida, é audição. Mas ele chega na casa do oleiro, ele não apenas ouve, mas ele passa a ver, ou seja, ele tem visões. Ele passa a ter um segundo sentido da nossa vida, que é a visão. Audição, visão. Ele vê, ele ouve. E o que ele via? Ele disse que via o oleiro trabalhando nas suas rodas, confeccionando um vaso. Mas o que chamou a atenção de Jeremias, o que Deus fez para chamar a atenção de Jeremias, foi que aquele vaso de barro, sendo confeccionado ou feito pelas mãos do oleiro, aquele barro, aquele vaso, se quebra. Aquele vaso se quebra. Olha o texto, versículo 4 diz: e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos ou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Ou seja, quem é o oleiro? Quem é o barro? A casa do oleiro, a igreja. Quem é o oleiro? Deus. Quem é o barro? Somos nós. E se o oleiro está confeccionando o barro para a fabricação de vasos, logo aquele vaso se quebra nas mãos do oleiro. Meus irmãos, o vaso que se quebra nas mãos do oleiro, se nas mãos do oleiro não é o lugar mais seguro que nós devemos estar, e por que que o vaso se quebra logo nas mãos do oleiro? Se falei que o oleiro é Deus e nós somos o barro, e ele está trabalhando em nossa vida, e por que ele se quebra? É porque esse barro que é nós, ele precisa ser um barro especial para confeccionar vasos especiais. E se o vaso se quebra nas mãos do oleiro, não é o oleiro. Observe que não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. A fragilidade não é no oleiro, a fragilidade é no vaso.
o, o produto do vaso, que é o barro, é fragilizado, é enfraquecido. E se esse produto não for quebrado e refeito novamente, nunca ele vai dar ou ser confeccionado um vaso segundo a vontade do oleiro. E por que que o vaso se quebra logo nas mãos do oleiro? É porque só o oleiro tem o poder e a capacidade de reconstruir aquele vaso em um novo vaso, e a Bíblia diz, segundo o que parece bem ao oleiro, segundo o que o oleiro quer fazer. Nós precisamos entender, meus amados e queridos irmãos, que a nossa vida nas mãos de Deus, como disse o apóstolo Paulo, diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim, tanto faz morrer ou viver, Cristo é a minha segurança. Quando nós entregamos nossas vidas para Cristo, é Ele quem nos domina. E se precisar ser quebrado, meus irmãos, que se quebre na casa do oleiro, que se quebre nas mãos do oleiro. Aquele vaso se quebrou, mas ele se quebrou no lugar certo. Ele se quebrou na casa do oleiro, nas mãos do oleiro. E por que tem muitas pessoas, às vezes, que deixam a igreja, abandona Jesus e se arrebenta fora da olaria e longe das mãos do oleiro? Para esse, dificilmente há restauração, porque ele não encontrará força suficiente para chegar à olaria de Deus. Mas, meus irmãos, que o nosso bom Deus, aquele que reconstrói e refaz as nossas vidas, possa nos refazer, possa fazer de nós um vaso novo, um vaso escolhido, segundo o seu propósito, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. Que o oleiro de Deus, o nosso oleiro, o oleiro, possa fazer da minha e da sua vida um novo vaso, uma nova criatura. Se quebrar, se quebre nas mãos de Deus, pois Ele pode te refazer. Se quebrar, mas se quebre na olaria, pois lá tem o conserto, lá tem o oleiro. Não se distancie da olaria, não saia da igreja, não se desvie, não vá para o mundo. No mundo não é o teu lugar, o nosso lugar é na olaria de Deus. Se o Senhor está te provando, se o Senhor está te quebrando, Ele vai te reconstruir, Ele vai te refazer. Esteja sempre nas mãos de Deus. Ainda que seja um vaso falho, quebrado, ruído, mas esteja nas mãos de Deus, que quando Ele quiser, Ele vai te refazer. Ele vai te fazer de novo, Ele vai fazer de você uma nova criatura. Seja vaso e esteja nas mãos de Deus. Porque se você se quebrar, o oleiro te refaz. O Senhor te abençoe e te guarde na tarde deste dia. Deus abençoe.